Olá, na videoaula de hoje nós vamos tratar da obtenção da densidade de corpos por meio do estudo da gravitação. No final nós traremos exercícios. Meu nome é Daniel Ochinski Desatino e estou com meu amigo Luiz Eduardo Chiquilha. Nós usaremos como exemplo de obtenção de um corpo a densidade da Terra. Né? A equação de densidade, que é ρ igual a m sobre v, ou seja, a densidade é igual a massa sobre volume, funciona muito bem para tratar da densidade de uma forma geral da Terra. Nós sabemos que a Terra ela não é homogênea, nós trataremos disso na sequência, mas como uma esfera homogênea, considerando a Terra, né, aproximando ela como uma esfera homogênea a fim de cálculo, funciona muito bem a gente determinar a densidade dessa forma. A gente desenvolvendo os termos, né, e considerando que a Terra é uma esfera, para obter o volume, nós teríamos 4/3 de Pierre ao cubo. Né? A gente divide isso, a gente divide a massa por esse volume, e nós obtemos então a densidade. Porém, a gente não tem nem a massa e nem o raio. Mas como que o raio e a massa são obtidos, né? Não se dá para colocar uma balança de cabeça para baixo e obter a massa da Terra. Mas a gente vai ver como que a gente faz isso por meio da gravitação. Eratosthenes, cerca de 2100 anos atrás, era diretor da Biblioteca de Alexandria e conhecia a data dos solstícios e equinócios. Por meio de manuscritos, ele percebeu que no solstício em Siena, exatamente ao meio-dia, o Sol ficava exatamente no zenite. O zenite é um eixo vertical que sai da cabeça do observador e vai para o céu. É como se você colocasse uma estaca no chão com ângulo reto. O Sol ficava exatamente formando um ângulo reto entre o solo. Só que ele percebeu que em Alexandria isso não ocorria. Colocando uma estaca no chão, formava uma sombra, ou seja, o Sol estava longe do zenite. Determinando o ângulo dessa sombra, nós poderíamos determinar a circunferência. E é dessa forma que a gente obtém o raio da Terra. A gente pode estimar ele calculando a circunferência, mas para isso a gente precisa estimar o ângulo. Θ, então, é o arco tangente do comprimento da estaca sobre a sombra da estaca, aproximadamente 7,2 graus, e utilizando da relação distância das cidades, que é igual a θ, circunferência da Terra igual a 2π, nós obtemos que, sabendo que a distância das cidades era igual a 785 km, medida essa que na época era dada por estádios, nós temos que a circunferência da Terra é 39.250 km. Bom, essa relação distância das cidades igual a θ e circunferência da Terra é igual a 2π se dá porque nós sabemos que a distância das cidades nós podemos igualar ao ângulo que é dado por ela. A circunferência da Terra, entretanto, nós sabemos que forma um círculo completo. Né? Convertendo isso para graus, nós temos que 2π é 360 graus. Dessa forma, nós conseguimos obter o valor da circunferência, né? Obtendo, na verdade, uma relação. A gente sabia que essa relação dava algo como 50 vezes, né? A circunferência da Terra era 50 vezes a distância entre as cidades, e tendo a distância entre as cidades, dava que a circunferência da Terra é 39.250 km. Com a circunferência da Terra em mãos, a gente pode aplicar na famosa equação, né? Que a circunferência é igual a 2π raio. Bom, segundo Eratosthenes, nós temos que o raio é 6.247 km. Mas hoje em dia a gente sabe, por meio de análises de abalos sísmicos e outros tipos de análise, mas principalmente por meio de ondas, que o raio da Terra é 6.370 km. Para obter a massa, entretanto, nós podemos usar a lei da gravitação universal, realizada por Newton, que diz que a força gravitacional é igual à constante de gravitação multiplicado pela razão entre a multiplicação da massa maior pela massa menor sobre o raio ao quadrado. Aonde a força, né, é a força gravitacional, G é a constante de gravitação, sendo 6,67 vezes 10 a menos 11, R é a distância entre os corpos, M é a massa maior e Mzinho a massa menor. E temos também a segunda lei de Newton, que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. A gente pode reescrever a segunda lei de Newton, dizendo que a força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, aonde essa aceleração foi determinada por Galilei por meio do experimento da queda dos corpos.
foi descrito que o movimento que os corpos faziam quando estavam em queda livre era um movimento uniformemente acelerado, e essa aceleração era de aproximadamente 9,8. Bom, assim, nós temos que essa relação, né, que é a massa pequena vezes a aceleração da gravidade igual a constante gravitacional, vezes a massa da Terra, vezes a massa do objeto sobre raio ao quadrado, nós podemos cortar as massas, né? E com os termos simplificados, usando a massa da Terra, a gente tem que a massa da Terra é igual a aceleração gravitacional vezes o raio ao quadrado, né? A distância entre o objeto e o centro da Terra sobre a constante gravitacional. Aplicando o R obtido anteriormente, nós temos que a massa da Terra é aproximadamente 5,98 vezes 10 elevado a 24 kg. E dessa forma, né, nós temos todos os valores necessários para aplicarmos na forma de densidade, aonde nós vamos ter a massa sobre 4 terços πr ao cubo. Colocando os dados, nós chegamos que a Rho é 5.523 kg por metro cúbico, ou 5,52 gramas por centímetro cúbico. Vale a pena dar uma olhada nas referências depois. Tem um site que compara as diferentes bibliografias, né, e o que eles dizem sobre a densidade. Uma delas dizia que a densidade da Terra era 5,5 gramas por centímetro cúbico, e duas delas dizia que era 5,52 gramas por centímetro cúbico. Então esses cálculos estão corretos. Bom, a densidade da Terra não é homogênea, ela é diferente em determinadas partes, em determinadas camadas. Mas como que os cientistas sabem que tem diferentes camadas na Terra, se ninguém nunca foi lá para ver, né? Bom, isso tudo pode ser determinado pelo estudo de abalos sísmicos, né? Porque esses abalos sísmicos que acontecem por terremotos ou até mesmo por explosões nucleares, eles têm uma força suficientemente grande para conseguir passar pela Terra, né? Pelas diferentes camadas. Só que, por conta da diferença de velocidade, e também porque, conforme elas se aprofundam, elas refratam e algumas distorcem, né? As que entram na camada, elas distorcem. Então, isso nos mostra que a Terra ela é feita de diferentes materiais conforme ela vai passando por essas camadas, né? E, obviamente, a densidade vai mudar em determinados pontos, né? Então, a distribuição de massa da Terra não é homogênea. O exercício diz basicamente o seguinte: tem esse asteroide que foi registrado por uma sonda, e do lado tem um minúsculo satélite natural. E na imagem diz o tamanho do asteroide, o tamanho do satélite e a distância entre eles. E basicamente ele diz que a órbita do satélite não é conhecida com precisão, mas é para supormos que o período dele seja em torno de 27 horas. Então, seguinte, primeiramente vamos analisar os dados. O que a gente tem é a distância entre o asteroide e o satélite, o período, que está dado em horas, nós podemos converter para minutos, e temos a constante gravitacional, que é tabelada, que a gente já sabe, como o Daniel falou anteriormente, e a gente tem que usar ela para a resolução do exercício. Então, pela terceira lei de Kepler, a gente sabe que o período ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre gm vezes o raio do corpo ao cubo. E manipulando essa fórmula, a gente pode deixar a massa isolada para assim conseguirmos definir quanto é ela e depois definir a densidade. Então é o seguinte, vamos substituir o que a gente tem, que são os dados do exercício. Então, trocando o raio, que vai ser basicamente, nesse exercício vai ser a distância entre os corpos, só que como o raio ele está em quilômetros, a gente vai converter para metros, ou seja, vai colocar vezes 10 ao cubo, e vai substituir a fórmula. E assim a gente vai ter que a massa desse asteroide é 6,26 vezes 10 na 16 kg. E na letra B, ele já nos dá o volume diretamente. Assim, a gente só pode trocar na fórmula de densidade, que seria a massa por volume. A massa a gente descobriu na letra A, e o volume nos deu agora nessa questão B. A gente tem que converter para metros, para ficar na unidade de sistema internacional. Isso vai nos dar que a densidade desse asteroide é 4,4 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, aproximadamente. Já nesse exercício 74, a gente tem uma,
uma referência, né, à história do Pequeno Príncipe, que viaja de um planeta e tal. E ele nos dá que esse planeta que ele estava é um pouco maior que uma casa, e é que pra gente supor que a densidade, a massa específica, a densidade do planeta seja igual à da Terra, e que a rotação seja desprezível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aproximadamente o valor da queda livre e da velocidade. Bem, primeiramente, a gente tem os dados do exercício, que a densidade do planeta é aproximadamente a densidade da Terra, e a forma de densidade, de densidade, que é a massa por volume. Então, substituindo primeiro, calculando a densidade da Terra, a gente vai substituir a massa da Terra, que é 5,8 vezes 10 a 24 quilogramas, e o raio da Terra, que é aproximadamente 6.371 quilômetros. A gente vai converter para metros, por isso a gente está multiplicando por 10 ao cubo, e a gente tem que aproximadamente a massa específica da Terra é 5.520 quilogramas por metro cúbico. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai igualar a, a densidade, a massa específica do planeta, a esse valor que a gente encontrou. Ou seja, a massa do planeta sobre o volume do planeta vai ser igual, nesse exercício, à massa específica da Terra. O volume a gente vai considerar que é 4 terços de πr ao quadrado, que é o volume de uma esfera, que não é, a gente sabe que não é exatamente assim, mas serve como uma boa aproximação. E passando 4 terços vezes o π, multiplicando a densidade da Terra, a gente chega a uma relação que a massa do planeta sobre o raio ao cubo desse planeta é igual a 2,31 vezes 10 a 4. Só que o seguinte, a gente vai isolar a massa, que é o que a gente quer descobrir primeiramente, para depois realizar o cálculo da aceleração da gravidade. E é o seguinte, sobre a questão do raio, a gente não tem exatamente quanto que o exercício nos dá um valor exato para o raio. Então a gente, usando a informação que ele nos dá, que é aproximadamente um pouco maior que uma casa, a gente vai aproximar esse valor de 10 metros. Ou seja, a massa do planeta vai ficar 10 ao cubo, vezes 2,31 vezes 10 na quarta, que vai dar 2,31 vezes 10 na 7 quilos. E com isso, a gente pode calcular a aceleração da gravidade, que é dada pela constante de gravitação vezes m sobre r ao quadrado. Todos esses valores a gente já encontrou, já tem. E a gente acha que a aceleração da gravidade nesse planeta é de 1,54 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. E a letra B, ele pede a velocidade de escape, que basicamente é a velocidade que um corpo necessita para sair da, para escapar da atração da gravidade gravitacional do planeta, e ele é dado pela raiz de 2gm sobre r. E esses valores todos a gente também já tem, que a gente já calculou anteriormente, e esse valor daria aproximadamente 0,018 metros por segundo. Bom, essas foram as referências que nós usamos para a produção do material, espero que vocês tenham gostado. A referência em específico que eu tinha dito sobre aquela que compara, né, as diferentes densidades em diferentes literaturas é a penúltima. Até mais.